Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Sonegação fiscal, preço e qualidade dos combustíveis. Estes são alguns dos assuntos que estão em debate aqui em Florianópolis, no Fórum Sul-Brasileiro de Qualidade e Tributação dos Combustíveis. Por que reduziu de 25% para 17% a fatia da arrecadação total de ICMS catarinense com o segmento? Isso é fruto da sonegação? E é possível confiar na qualidade do combustível quando você abastece o seu carro no posto de combustível, no posto de gasolina, aqui em Santa Catarina? Está aí o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você pode participar no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, que é o twitter.com/conversastvcom. Hoje nós estamos na companhia do presidente do Sindicato dos Postos Revendedores de Florianópolis e região, Luiz Ângelo Sombrio. Também está aqui conosco Francisco Caricati, que é delegado da Polícia Civil no Paraná. O programa recebe o diretor do Sindicom, que é o Sindicato Nacional das Distribuidoras de Petróleo, César Guimarães. E nós estamos recebendo também o diretor das Distribuidoras Regionais de Combustíveis, Jefferson Rejaile. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença aqui conosco. Você pode participar também com perguntas através do portal de voz da TV Com. É fácil, você liga no 8401-0385, digita a opção 5, que é falar comigo. Aí você diz onde é que está falando, qual é o seu nome e passa a sua mensagem em 30, 40 segundos que a gente coloca ela aqui no ar. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo. Venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, promoção carro para a família toda. Queires, compre e concorra a 4 carros em um único sorteio. Primeiro ponto. E o debate está livre aqui, né? Como os senhores são especialistas no tema, vamos começar a falar de preço. O que define o preço hoje? O que define o preço hoje do combustível? Já tivemos aqui um tempo atrás CPI dos combustíveis, né? Discutiu-se cartel, virou processo na justiça. O que define o preço do combustível? Quais são os fatores que definem o preço do combustível hoje? Hoje nós estamos num viés de baixa, imagino, né? Imagino que nós estamos num viés de baixa. O senhor poderia passar pela experiência do senhor, pelo órgão que o senhor representa, o que define o preço do combustível? Boa noite. Boa noite. Bom, agradeço aí a oportunidade de participar. Bom, os combustíveis tiveram, agora, como o senhor mencionou, há um período de baixa, exatamente porque parte do combustível que é vendido como gasolina C, por exemplo, é a mistura de gasolina pura, gasolina A, com etanol, etanol anidro. Então, agora começou a safra no mês de abril, praticamente começou a safra intensa do etanol, então o preço tende a cair durante a safra. Então, essa mistura de gasolina com etanol deve resultar num preço mais baixo, que deve estar sendo refletido agora nos postos de gasolina. Uhum. Onde é que está o preço mais baixo do combustível no país hoje, os senhores têm ideia? O litro médio da gasolina, onde é que está o valor médio mais baixo do Brasil? Vocês têm conhecimento? Olha, na verdade, a diferença de preço entre estados varia muito em função da carga tributária. Então, como exemplo, o etanol puro, o etanol hidratado, aquele que é usado diretamente no carro, ele tem um menor preço normalmente no estado de São Paulo, porque a carga tributária lá é de 12% apenas, né, quando na maioria dos outros estados é de 20% ou 24%, e em Goiás também, que é um estado produtor. Mas diria que grande parte da diferença está muito em função da carga tributária. Tá, a carga tributária, ela varia de estado para estado? Sim, o ICMS tem uma alíquota em cada estado, isso é definido pelo próprio estado. A alíquota de Santa Catarina... 25%. 25%. A alíquota do estado de Santa Catarina é 25%. O Paraná agora alterou a sua composição na forma de cálculo do ICMS, ele era
pelo cálculo do MVA e passou para o PMFP, que é o mesmo sistema que hoje Santa Catarina aplica e outros estados aplicam mesmo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a alíquota é 28%. Então, a média nacional está gerando em torno de 24%, a média nacional. Há uma proposta sendo colocada para que se haja uma redução no valor dessa alíquota e que isso influencie exatamente no processo de redução da sonegação de impostos com relação ao etanol. Veja só, nós temos há estudos no Brasil que hoje se deixa de arrecadar em torno de R$1 bilhão sobre o produto etanol, que é o grande problema, é o grande calo na arrecadação para os estados. Isso impacta muito no processo de distribuição. Quando nós falamos de preço, nós podemos falar no sentido assim de você tem um preço mais baixo aqui, aquele posto que pratica um preço muito baixo, o porquê que ele está praticando esse preço muito baixo. Isso cabe ao consumidor fazer uma avaliação nesse sentido. Mas é complicado, né, do ponto de vista do consumidor, porque o consumidor ele fica procurando preço, né? Se não fosse assim, nós não teríamos essas filas, né, dos postos tradicionais que fazem promoção aqui na cidade. Então isso significa, pelo que o senhor está dizendo, que se tem um posto fazendo um preço bem abaixo da média daquela região, tem algo errado? Com certeza tem algo errado. Com certeza tem algo errado. Com certeza tem algo errado. Porque se você inclusive, o que seria bom destacar? O preço da gasolina. A gasolina parte de um monopólio, que é da Petrobras. Sim. De regra geral, né? E lá, na ponta, na revenda, esses preços necessariamente serão alinhados, com uma baixa diferença entre um revendedor ou outro, de acordo com o custo de revenda e custo de distribuição que foi empregado naquele processo. Então, as empresas que conseguiram minimizar os custos, obviamente terão os preços mais competitivos, mas não há como se obter nesse mercado um preço muito mais vantajoso. Milagre não existe. Não existe, exatamente. Pois é, mas então eu queria entender o seguinte. Observe que nós estamos trabalhando com um produto que é uma commodity. Sim. É o mesmo produto, o produto especificado, vai haver uma diferença na produção muito pequena mesmo. Quando você fala de gasolina, você tem toda a carga tributária imputada à Petrobras, Petrobras Refinaria, sim, que é o grande produtor, e ela substitui a distribuidora e o posto revendedor. Portanto, quando você está falando de gasolina e álcool anidro, consequentemente, porque a gasolina carrega a carga tributária do álcool anidro, você tem um preço praticamente igual para todas as empresas distribuidoras. Elas, com esse preço igual, elas vão colocar seus custos operacionais, custos logísticos, custos de administração e entregarão ao posto revendedor. No álcool hidratado, você tem o etanol hidratado, você tem uma situação... Só um parênteses aqui. O que é o etanol hidratado? É com adição de água? Isso. Você tem dois tipos de álcool. Dois tipos de etanol, né? Tá. O etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina e que vai compor a gasolina C, que é composta de 75% de gasolina pura, gasolina A, e 25% de etanol anidro, que é um etanol com quase zero de água. E o etanol hidratado é aquele que nós colocamos nos carros, o etanol puro, ele tem 7% de água, aproximadamente isso, em média 7% de água. Este produto, a carga tributária dele é imputada às distribuidoras. O produtor paga uma fração da carga tributária e as distribuidoras pagam o seu tributo próprio e substituem o posto revendedor sobre o tributo que seria devido pelo posto revendedor. Neste detalhe da tributação é que você vai encontrar muitas vezes uma oscilação de preços, porque o álcool especificado, ele é igual no Brasil todo. As usinas que atendem ao estado de Santa Catarina são usinas que estão localizadas muito próximo. Você tem um indicador, que é o indicador da USP, que é o índice Exalc. Ele é a média de todos os negócios realizados com etanol hidratado
variando entre 3% positivo e negativo. Ou seja, aquela base de preços é o preço de compra de todas as distribuidoras. Sim. Quando você encontra diferenças que ultrapassam esse percentual... Tem alguma coisa. Pois é, delegado, pela experiência do senhor, quando a gente diz tem alguma coisa, nós estamos falando o quê? É sonegação fiscal, gasolina ou álcool batizados, como vocês falam, né? É álcool ou gasolina batizados? Valem os dois? Gasolina. Gasolina batizada? O álcool seria álcool molhado, que é a adição maior de água... Do que os 7%. Do que os 8%, que é o E limite. a gasolina batizada é o quê? É um excesso de álcool mais na mistura. Acima do que os 25%? Acima dos 25%, porque o limite é 18 a 25. Então, você para ficar dentro da conformidade, você vai até 25. Sim. Então, se você adiciona mais álcool à gasolina, e com essa frota flex que nós temos hoje no Brasil, o consumidor ele não percebe e isso traz para o posto que pratica essa modalidade, né, que pratica essa situação, até um ganho adicional. Claro. Delegado, então, quando a gente percebe que, e a frase do Dr. Sombrio é interessante, com certeza tem algo de errado quando aquele combustível é vendido naquela região a um preço muito mais baixo do que a média daquela região. Com certeza tem algo de errado. O que é esse algo de errado? Eu posso afirmar isso, que com certeza tem algo de errado. Tá? Eu já atuo nesse mercado investigando fraudes de combustíveis há 7 anos. E todas as investigações que foram levadas a efeitos, que buscavam exatamente analisar essas distorções dentro do mercado, sempre demonstraram de forma cabal a existência de fraudes, principalmente no que se refere à sonegação de tributos. Tá? Todas as fraudes que, de alguma forma, são realizadas, buscam, em última instância, a sonegação de impostos. Sim. Recentemente, foi desencadeada uma investigação em todo o estado do Paraná, né, que buscou exatamente fazer o mapeamento dessas distorções. E o que se apurou? Que as empresas, a grosso modo, elas acabavam, as distribuidoras, no caso, acabavam vendendo seus produtos abaixo, teoricamente, do preço de custo, com o objetivo de recolher menos impostos. Tá? E com isso, causaram uma desestabilização no mercado. Isso houve, assim, um prejuízo imenso em todos os mercados revendedores no estado. Sim. Tá? Várias empresas faliram e essas empresas que passaram a vender dessa forma com ganhos incompatíveis com o mercado começaram a fazer o quê? Dominação de mercado. Tá? Então não há dúvida, né, que quando há uma distorção no preço, uma empresa vendendo muito abaixo do mercado em geral, há sim uma distorção, uma fraude e no que se refere fiscal. a fiscal. Delegado, ainda nesse ponto que é extremamente importante, eu queria saber do senhor, na média, quando a gente fala de sonegação de impostos, significa que o posto, na média dos crimes, né, que os senhores apontam, que o posto de combustível, ele está apenas, eu não estou querendo reduzir o crime, né, apenas sonegando, deixando de pagar tributos, mas o combustível é de qualidade ou há uma interferência direta também na qualidade do combustível? O combustível é batizado também ou não interfere na qualidade do combustível? Não, essa máxima não é verdadeira. Tá? Por vezes, sim. Então, eu vou retratar o que acontece no Paraná. Sim. Nós fizemos esse trabalho também buscando analisar a qualidade dos combustíveis. Tá? Nós fizemos um trabalho por amostragem em todos os grandes mercados consumidores do Paraná. Tá? Todas as micro-regiões do Paraná foram analisadas e nós encontramos, assim, um índice extremamente baixo de adulteração. Baixo de adulteração? Muito baixo. Tá? Quando há sonegação? Havendo a sonegação, mas a adulteração é muito pequena. Uhum. Só para vocês terem uma ideia. Nas regiões de fronteira com o Paraguai e a Argentina, nós encontramos algum tipo de irregularidade. Nas demais regiões do estado, nós não encontramos nenhuma. Agora, pode acontecer, delegado, de um posto que não sonega, mas adultera a qualidade do combustível ou não? Isso é comum ou não faz sentido? Se a pessoa adultera, ela está havendo um ganho desproporcional. Sim. Né? E, por via oblíqua, está Claro. sonegando. Adultera está fazendo uma fraude para não pagar imposto. Agora, Né? aquele que adultera, talvez... aquele que sonega, necessariamente não está adulterando.
Sim, perfeito. Pode estar adquirindo o produto, tá? Que nem como foi feito o contexto da investigação, é a questão da meia nota, vamos dizer assim, Sim. que a gente está mais habituado a ouvir, né? Se eu te faço um produto pela metade do valor que eu comprei, eu vou pagar metade do tributo que eu... Tá, mas que eu como é que paguei funciona isso? Quem são os operadores desse negócio, delegado? Como é que funciona no Paraná? Geralmente são os distribuidores e postos revendedores. Tá, os Existe distribuidores, um o senhor está conluio falando entre quem? eles. Os As distribuidores. distribuidoras de combustíveis. As grandes distribuidoras? Não, já bem, não estamos assim colocando todo mundo no mesmo bolo. Sim. Algumas distribuidoras, no Paraná nós detectamos 14 distribuidoras que estavam operando dessa Só forma. para entender, quando o senhor fala distribuidoras, nós estamos falando das grandes marcas? Não. Veja bem, nós temos, hoje nós temos no mercado uma infinidade de distribuidoras. Né? No Paraná... Gente que compra da Petrobras. Exatamente. Diretamente da Petrobras. Compra diretamente da Petrobras, compra álcool diretamente das usinas, tá? Faz a mistura do combustível, que vai gerar a gasolina tipo C, tá? Que vai ser comercializada nos postos revendedores. É óbvio que aqui não seria instância para a gente nominar as empresas que estariam fazendo isso. Sim. Né? Mas no mercado que nós mapeamos e vimos que o Paraná, 32 distribuidoras estavam atuando, 14 delas estavam utilizando essas fraudes. Bom, senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial. Esse assunto é extremamente sério, né? Exatamente. Eu quero saber, daqui a pouco, o que pode ser feito para conter o avanço dessa fraude fiscal. Porque quando há uma fraude fiscal, você prejudica aquele que está trabalhando dentro da lei, né? Que imagino que seja a grande maioria Com do certeza. segmento, né? Gera uma competição desleal. Uma concorrência desleal, Eu né? diria que, no máximo, 5% do segmento é que atua nessa ilegalidade. Os outros 95% atuam na legalidade. Esses 5% conseguem extremamente criar um desequilíbrio econômico-financeiro no Claro, não, em todo o restante isso é da revenda. extremamente nocivo para a imagem do segmento. Exatamente. Né? Lamentavelmente. Bom, a gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O programa discute hoje qualidade dos combustíveis, preço, sonegação fiscal. É o que a gente está debatendo hoje, porque está em discussão em Florianópolis um seminário que reúne especialistas no segmento e a gente está antecipando a discussão para você em casa, porque quando você vai abastecer o seu carro no posto de combustível, dá para confiar na qualidade? Dá para garantir que aquele produto é de qualidade? Bom, a gente está falando aqui a respeito da fraude fiscal, da gasolina batizada e por aí vai. Bom, o delegado no Paraná, o delegado Francisco no Paraná, comandou a Operação Predador. Como é que foi essa operação? Foi justamente como nós falamos no bloco anterior. Né? Se destinou inicialmente a fazer um mapeamento do mercado, porque algumas empresas, alguns postos, algumas distribuidoras praticavam preços com uma margem de aproximadamente, que chegava até 30 centavos. Né? Por que ela tinha condições de fazer um preço dessa forma e a outra não? O seu concorrente não conseguia. Né? Justamente buscar essas respostas que normalmente o consumidor também quer saber. Né? Então, o que nós conseguimos comprovar? Que essa margem a menos que as empresas conseguiam praticar era resultado de uma fraude que estava sendo cometida no mercado. Cartelização. Há denúncias em todo o país. Essa história que choca muito, né, o motorista, de que quando há um aumento, os preços são muito parecidos. Né? Já houve, como eu falei há pouco aqui, em Santa Catarina, cerca de 10 anos por aí, uma CPI que apurou essa denúncia. E o que nós temos a respeito de cartelização? Esse é um tema que o consumidor se sente lesado, né? Porque os preços eles são efetivamente muito parecidos, né? Isso é o mercado que determina? Veja, você tem preços, como eu disse anteriormente, que são iguais na produção. Todas as distribuidoras compram a gasolina pelo mesmo preço da refinaria. E as margens são margens muito estreitas, são margens muito pequenas na distribuição e na revenda. São margens que você vai ganhar na escala, certo? Observe que
a margem de uma distribuidora, ela chega a 1,5%. A margem do posto hoje, eu não acredito que passe de 10%. Então, em margens tão estreitas, num mercado tão competitivo, você tem preços muito parecidos. Você não precisa combinar quando você sai de um valor igual, com margens tão estreitas, para que os preços sejam muito próximos na revenda. E isso acontece com todo o mercado de commodity. Não é uma exclusividade do mercado de combustíveis. Porque as ofertas, elas estão acontecendo o tempo todo no mercado, certo? E a competição na revenda é uma competição muito acirrada. O número de postos é muito grande. Isso é uma grande virtude ao consumidor. Agora, só fazendo um parênteses, para que nós possamos entender a concorrência desleal do tributo, o tributo ele consegue compreender, a sonegação ela consegue dar uma margem extra na cadeia de 30 centavos. Ou seja, maior que a margem da revenda e da distribuição agora unidas. O que chama... Pois não. Na verdade, o que se quer dizer é que, como os preços são obrigatoriamente visíveis pela ANP, eles são obrigados a serem publicados, a estarem ostensivamente apresentados num posto de combustíveis, eles acabam servindo de referência. Então, é muito fácil para um determinado mercado saber o que um posto está praticando e praticar pequenas variações desses preços. Até porque, como o Jefferson mencionou, as margens são muito pequenas, não permitem grandes variações. Quando as grandes variações existem, aí sim, como já foi comentado, há uma preocupação muito grande. Porque as margens são de poucos centavos, mas os tributos são de dezenas de centavos. Então, sonegar um tributo de ICMS, por exemplo, num litro de etanol, pode significar ganhar 5, 6 vezes o que se ganharia numa operação normal de compra e venda. Sim. Então, quando há uma variação muito grande, como o doutor Caricati mencionou, e acontecia de 20, 30 centavos numa mesma região, é sinal que alguma coisa está errada, né? Alguma coisa, como disse o meu colega, não cheira bem, né? Sim. E isso acontece porque empresas se especializam em sonegar tributos e não sonegar por simplesmente não emitir uma nota fiscal, mas a operação ela é toda legal. Uma distribuidora compra de uma usina o etanol com nota fiscal, vende para o posto com nota fiscal, mas simplesmente não recolhe os tributos que deveria recolher. O que acontece? Ela fica inadimplente. Inadimplência, infelizmente, no Brasil não é crime. Então, o próprio Estado, a Secretaria de Fazenda, tem dificuldades para eliminar esse problema, porque o inadimplente tem um tempo para poder pagar, para ser questionado, para se defender, e muitas vezes isso acontece durante meses e até anos antes que aquele fraudador seja punido. Dentro daquilo que foi perguntado, né, logo que eu iniciei as minhas atividades nesse mercado, a primeira indagação que eu tinha em relação ao cartel. Né? Isso aí, pelo alinhamento de preço, eu imaginava que existia um grande esquema de cartel em que participavam distribuidores, postos revendedores, e passei a investigar exatamente isso. Né? Aí que eu fui me dar conta, é uma regra básica de economia. Né? Se nós partimos de um monopólio, né, como nós já ressaltamos, né, e no Paraná o monopólio não se restringe apenas à gasolina, também ao álcool, né, porque as distribuidoras as usinas acabam vendendo num esquema único dentro do Estado, né? Elas não concorrem entre si, é o único posto de venda de álcool para todo o mercado, acaba tendo um preço final parecido, né? Não há, assim, uma margem muito grande na revenda, né? Isso aí ficou bem caracterizado para a gente. Então, aquela conclusão de se dizer, olha, há um cartel porque há um alinhamento de preços é prematuro, né? E leviano você fazer qualquer tipo de conclusão nesse sentido. Quando é que há um cartel de fato? Quando aqueles preços são alinhados e são abusivos e não condiz com o preço de mercado. Há uma elevação injustificada e uniforme do mercado. Aí dá para dizer que realmente existe um cartel. E não é o caso? Não é o caso. Normalmente o que acontece é o quê? O mercado ele acaba dando oferecendo uma certa margem, um certo preço, né? Como o César acabou dizendo,
Esse preço normalmente está publicado, né, pela ANP, pelos sites como a Exalc, né? Perfeitamente você tem uma noção qual o preço que é praticado em cada mercado, né? Então, dentro dessa margem, dentro de uma normalidade do mercado, que você vai conseguir saber exatamente esse valor através de um estudo de preço, né? Então não há como se dizer que há um cartel. Por quê? Pela própria formação do preço do mercado gerado por um monopólio. Tá? Isso é uma regra de economia. Bom, hoje nós temos autossuficiência de petróleo no Brasil para produzir a gasolina? Eu acho que nós temos petróleo em volume suficiente para produzir gasolina. Mas nem todo petróleo ele é apropriado para a melhor produção. Então, o que acontece é que algum petróleo ainda é importado. O Brasil ainda importa. Ainda é importado. Especialmente, especialmente diesel. E etanol. Especialmente diesel no Nordeste do país. E etanol. Não, etanol hoje... Nós somos autossuficientes no etanol. Não, aí, Renato, eu acho que nós temos que esclarecer, até foi bom do Cana-de-açúcar fazer essa colocação com relação ao cartel, porque como eu represento a rede de revendedores e é imputado à rede de revendedores o cartel, eu até agradeço o seu esclarecimento para o público, porque isso é uma coisa muito debatida aqui na Grande Florianópolis, nesse sentido, e por todos os meios de comunicação. Já foi mais, né? Já foi mais. Mas é exatamente isso. Você veja, as publicações pela ANP estabelecem uma margem, hoje, média, de 10 centavos de resultado para as distribuidoras. Ou seja, se você pegar, ela vai de 8 centavos a 10 por litro de combustível. O revendedor, o ano passado, teve uma margem média em torno de 27 a 31 centavos sobre o preço final de venda. O preço de custo, como o Jefferson falou, ele praticamente se alinha. Então, você falar num universo de 107,9 bilhões de litros consumidos ano passado no país, e numa rede de postos em torno de 38 mil postos, 38.700 postos no Brasil, nós temos aí um preço bastante próximo um do outro. E o que ocorre nesse sentido é exatamente isso que está sendo colocado. A margem de quando você tem um preço muito aquém é exatamente essa sonegação. Outra coisa, o revendedor, para operar o seu posto de combustível e ter uma rentabilidade, ele necessita de no mínimo 20% de margem sobre o seu preço de custo, para ele pagar seus funcionários, a energia, seus impostos e assim por diante, e ter o retorno do seu capital investido. Hoje o revendedor está praticando no máximo até 10% a 11%. Então ele abre mão do preço, ele vende mais barato para poder fomentar esse mercado. Mas hoje ele ganha também de outra forma também, né? Tem gente que aluga loja quando tem loja ao redor, tem as lojas de conveniência que funcionam 24 horas. Mas esse não é Mas gira muito dinheiro. Não é a atividade fim, né? Não é a atividade fim. Se nós estamos falando da revenda do combustível, que é o principal do posto de combustível, ela não traz o resultado. O revendedor ele tem que agregar outros serviços ao seu empreendimento para ele poder sobreviver. Tá, e a autossuficiência no etanol? O Brasil não andou importando agora? Com relação à produção de etanol, eu acho que nós temos que quebrar algumas situações que estão sendo colocadas. O Brasil não é suficiente na produção de gasolina e não é suficiente na produção de etanol. Vamos parar com esse discurso do governo. O presidente Lula disse que o Brasil ia exportar etanol. O ex-presidente Lula... nunca antes nesse país se colocou uma situação dessa. Então vamos colocar assim, por que o preço da gasolina subiu? O preço da gasolina subiu porque o Brasil não tinha condições de ter refino de gasolina o suficiente para atender o mercado. Há quantos anos nós temos sem ter uma distribuição? Nós temos 7 refinadoras no país, não atende à necessidade de consumo do país. A produção de etanol não atende. Entrou no mercado nacional o ano passado 3 milhões e 600 mil veículos, dos quais 2 milhões e 600 mil veículos foram automóveis que consomem gasolina e etanol. Aonde nós temos refino suficiente para atender a esse mercado? O Brasil está importando etanol hoje? O Brasil importou algo em torno de 2 bilhões de litros de gasolina. Entrou uma importação agora em fevereiro. 2 bilhões de litros? De litros de gasolina para atender o mercado nacional. Esse é a realidade do mercado. Tá, e álcool? Álcool, ele não importou álcool.
Ele importou, onde eu tenho conhecimento... Importou anidro. Importou anidro? Não tenho conhecimento desse dado. De onde? Estados Unidos? Não sei exatamente, mas... Quer dizer, isso é uma contradição, porque o governo anunciou que a grande salvação da lavoura seria, até na questão do aquecimento global e tal, o Brasil seria exportador de etanol e a gente está importando. O ano passado houve um problema informado pelos produtores que houve uma quebra da safra em relação por causa das chuvas, né? Mas a verdade é também que, segundo informam os próprios produtores, existe uma necessidade de aumentar a área plantada. Então, isso não vem aumentando de modo compatível com a velocidade em que os carros são produzidos e colocados no mercado. Uhum. Agora, é preciso também lembrar que esses carros que são colocados no mercado são veículos flex. Eles podem rodar tanto com gasolina como com etanol. Então, é diferente do que aconteceu lá nos anos 80, né? O consumidor não está preso a um único produto. Ele nunca teve essa oportunidade e pode-se dizer que no mundo inteiro o consumidor brasileiro, o automobilista brasileiro é o único que tem essa opção de poder escolher por um combustível ou por outro combustível. Uhum. Ele vai, na hora de abastecer, definir qual é o que é mais vantajoso para ele. Vale lembrar também que o nosso país está em pleno desenvolvimento. Nós estamos crescendo, o país tem crescido, as pessoas estão com mais recurso, você tem uma economia aquecida e isso faz com que o consumo aumente. Nós tínhamos uma visão de que o etanol é um produto mundial, sim. O etanol pode solucionar boa parte das emissões, sim. Só que o nosso mercado hoje é um mercado tão interessante que as empresas estão vindo de fora para investir aqui no mercado interno. Você falar que o etanol é um fracasso, nós não podemos dizer isso. Nós podemos dizer, sim, que o nosso mercado talvez não tenha sido valorizado, o mercado consumidor não tenha sido valorizado, ou que nós fomos míopes na avaliação do potencial do nosso mercado interno consumidor. Porque, como foi dito, foram 3.600.000 carros que entraram nas ruas no ano passado. E esse ano, a mesma coisa vai entrar. É gente rodando, é gente consumindo. E, para isso, nós precisamos produzir cada vez mais e gerar cada vez mais riqueza. Nós somos vítimas do nosso crescimento e da falta de planejamento também. Nós somos vítimas da falta de planejamento, talvez, do nosso crescimento. Pelo nosso crescimento, nós somos virtuosos. Bom, mas de infraestrutura, nós estamos vendo que o país é carente. Vai muito mal. Nesse aspecto, nós estamos muito mal mesmo. E vem a Copa do Mundo. No ano passado, de 2009 para 2010, houve uma queda no consumo de etanol de 13% para 12% no consumo nacional. Só que a arrecadação do imposto do etanol caiu 4%. Ou seja, nós tivemos um consumo menor de etanol e tivemos de 1%. E tivemos uma queda na arrecadação do tributo do etanol em 4%. Bom, senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial. Intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute qualidade do combustível, preço do combustível. A gente está trazendo para o programa um debate que está em andamento num evento aqui em Florianópolis, que é o seminário, o Fórum Sul Brasileiro de Qualidade e Tributação de Combustíveis. Qual é a explicação pelo seguinte? Há um tempo atrás, no início da década passada, o segmento de combustíveis representava 25% do total da arrecadação de ICMS no Estado. Hoje representa 17,6%. Qual é a razão disso? Bom, a Secretaria da Fazenda, ela coloca que o segmento continua arrecadando no mesmo percentual, ou seja, o que houve foi um crescimento das outras atividades econômicas no Estado que acabou sendo maior do que o segmento dos combustíveis. Nós não entendemos dessa forma, nós acreditamos, até pelo que apresenta no mercado, há exatamente um processo de sonegação. Se não houvesse um processo de sonegação, nós não teríamos estudo colocando que R$1 bilhão por ano é sonegado em impostos com relação ao etanol. Não só ICMS,
mas o PIS e CONFINS também, e que a Receita Federal até agora não tem feito nada. Nós não temos visto aí nenhuma ação da Receita Federal nesse sentido. Ou se há, pelo menos está quieta nessa situação, que eu acho que a Receita Federal também deveria atuar efetivamente em cima dessa situação e verificar esses postos revendedores que praticam preços assim absurdamente fora dos padrões normais. Pois é, mas será que é tão difícil de coibir essa prática? A gente não quer punir o consumidor, muito pelo contrário. A gente quer garantir qualidade, qualidade e que esse imposto arrecadado ele seja devolvido para a sociedade depois em serviços, né? Agora, bom, os senhores afirmam que onde o preço está sendo oferecido bem abaixo da média, que há algo certamente de errado, por que é tão difícil de coibir essa prática? São sempre os mesmos postos de combustíveis, delegado. Infelizmente... É falta de vontade? Não, eu não digo que seja falta de vontade. Existe uma falta de convergência dos órgãos públicos envolvidos no combate a isso, né? Quando a gente iniciou o trabalho no Paraná, nós fizemos uma consulta à Receita Estadual para que entrasse no circuito e nos auxiliasse nas investigações. E a Receita simplesmente dizia o seguinte: olha, como as empresas estão faturando, ainda que subfaturando, né, não há um problema fiscal a ser apurado. Tá? Há sim um problema econômico. Nós não podemos obrigar a empresa a vender acima do custo dela. Isso foi a posição da Receita. Elas tinham uma plena visão, uma radiografia do mercado e viam que as empresas acabavam, às vezes, vendendo abaixo do preço que compraram, né? Mas não tomavam nenhuma atitude. Nós consultamos também o CAD. O CAD já tinha uma opinião contrária. Isso não é um problema econômico, isso é um problema fiscal. Ou seja, ao invés desses órgãos se unirem, fazerem uma ação conjunta e promoverem um combate fiscal e econômico contra essas empresas, simplesmente se omitiram. Coube, então, a polícia unicamente, né, fazer um trabalho de investigação e demonstrar que estava havendo uma lesão à ordem econômica e à ordem tributária. Ou seja, não era exclusivamente fiscal, nem exclusivamente econômico. É triste dizer isso, mas os fraudadores também evoluem, né? Sim. Então, eles saíram da sonegação, que era tipicamente um crime, não é, doutor Caricati? Então, sonegação é um crime, era muito mais fácil pegá-los com isso. Eles partiram, então, como eu mencionei, para o que é chamado de inadimplência. Deixar de pagar o imposto, porque alguém diz, eu não tenho condições de pagar, não ganhei o suficiente na minha venda para isso. Isso, às vezes, é perdoado ou é olhado pelo Estado de uma forma um pouco mais compassiva. Aí, de repente, o Estado vem e lança um programa de recuperação fiscal. Isso é pior. E aí dá um prêmio para o fraudador com refis. Dívida e tal, né? Ou um perdão de dívida. Então, infelizmente, hoje o que acontece é isso. As distribuidoras não idôneas se especializaram em inadimplir. Elas são constituídas com esse fim. São constituídas em nome de laranjas, de interpostas pessoas. Para o dia que o Estado conseguir alcançá-los com a fiscalização, essas pessoas simplesmente desaparecem, essa empresa desaparece, não tem bens, não tem garantias, não tem nada e o Estado nunca vai ver esse dinheiro. Houve aqui em Santa Catarina, no ano passado, uma ação do Ministério Público, né, em que apurou o interesse está na Justiça ainda, né, onde se questionou de forma muito enérgica a questão de que o ex-governador Leonel Pavão, ele estaria muito envolvido, né, muito dedicado em fazer com que uma empresa que atua na área de combustíveis, ela recuperasse a sua inscrição estadual, que havia sido perdida, né, em função de problemas, né, de irregularidades, e inclusive houve a denúncia, né, de corrupção do Ministério Público para com o ex-governador Leonel Pavão. Até nem sei como é que está esse processo, né? Essa empresa ela é baseada no Paraná. Ah, é? O doutor Caricati pode ser que tenha alguma informação sobre essa empresa. Não conhece? Eu não sei do caso aqui, né? Então, sim. Qual empresa que seria? Não, eu nem sei, nem me lembro o nome da empresa mais. Ela atuou em Santa Catarina e
E a alegação, inclusive em declarações que houve no jornal, que Santa Catarina era um estado que o volume de negociado era muito baixo e ela atuaria no mercado do Paraná, que era um volume mais atraente. E o Paraná tem praticado realmente ações efetivas no combate disso. O doutor Caricati, pelas ações que tem feito lá, realmente tem surtido efeito, inclusive com essa mudança que o governo agora fez no Paraná, né? Que o governo anterior aceitava precatórios como pagamento dos impostos relativos às distribuidoras, e agora houve uma mudança, inclusive nessa mudança de cálculo do próprio ICMS, que isso acaba beneficiando também Santa Catarina nesse processo. Sim, sim. Agora, entre os estados vítimas das fraudes, o estado de Santa Catarina é um dos melhores posicionados no país. É um dos estados onde ocorre menor número de fraude fiscal, fraude de qualidade. É um estado extremamente competitivo na distribuição e na revenda, mas um estado onde a Secretaria da Fazenda atua com um rigor muito grande também. O trabalho é perfeito? Talvez não seja perfeito, mas nós temos plena convicção de que é um estado sadio. É um estado sadio perto do que você encontra nos outros estados da Federação. Onde é que está a situação mais complicada? Diria que São Paulo e Paraná São Paulo e Paraná, são os estados onde tem o maior número de distribuidoras atuando e um maior nível de problemas. Bom, só pegando carona no que o Jefferson mencionou e fazendo justiça com os esforços da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, no final do ano de 2009, início de 2010, a Secretaria de Fazenda lançou uma série de leis que tornavam ainda mais difícil qualquer tipo de elisão fiscal. E esse regulamento passou a valer durante o ano de 2010, aí eu acho que com bastante sucesso. Muito bem. Desde a criação do Comitê de Qualidade, certo? Eu acho que isso 10 anos atrás, 10 anos aproximadamente, o assunto combustível ele vem sendo discutido por especialistas, ele vem sendo levantado para os órgãos públicos o tempo todo. A Secretaria da Fazenda criou um grupo especialista em combustíveis. Então, o conhecimento sobre o mercado de combustíveis dentro do estado de Santa Catarina ele é amplamente divulgado. E o comitê ele foi tão bem no estado que ele foi partilhado com os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Muito bem. Senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco teremos a participação do telespectador pelo Portal de Voz. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos aqui discutindo qualidade dos combustíveis, preço, arrecadação de impostos, que é muito alta neste mercado, nesse segmento de combustíveis, girando em torno de 17% a 20% aqui em Santa Catarina, do total do ICMS. E agora a gente tem a participação do nosso telespectador que está em casa, através do Portal de Voz. Vamos lá? Nós vamos com a pergunta pelo Portal de Voz, em instantes. Agora. Muda Itacurubi. A pergunta é a seguinte: quando surgiu o pró-álcool, certo? O preço era um só em todo o território nacional, certo? Por que hoje é praticado vários preços em demasiados lugares? E por que dizem que o álcool, certo? O Brasil não é autossuficiente no etanol? Quando os usineiros veem o preço do açúcar subir, eles correm para a produção de açúcar e abandonam o mercado do etanol. Será que não tem como exigir um certo compromisso? Obrigado pela pergunta, boa pergunta do senhor. Acho que o senhor podia responder essa. Bom, sobre os preços serem iguais, na década de 80 é bastante simples. Naquele tempo existia um preço único em todo o país e ele era fixado pelo governo e havia um colchão, uma parcela desse preço, que era a parcela para unificar os preços no país. Então, por exemplo, alguém perto de uma refinaria pagava por um preço mais caro do que teria, porque, na verdade, havia ali uma parcela dentro do preço que compensava o preço do combustível que era levado para um lugar mais distante, como talvez o Centro-Oeste e assim por diante.
esse preço unificado caiu na época ele terminou na época do governo Collor, se eu não me engano, e começou a cair primeiro no diesel, depois na gasolina, ou primeiro na gasolina, depois no diesel, isso na década de 90, 92 em diante, até que eu acho que o diesel foi o último combustível, né, a ter o preço unificado, que foi por volta de 97, alguma coisa assim. Uhum. Tá, e a outra parte da pergunta... Era sobre a produção de álcool. Isso, né? De repente a migração, pelo que eu entendi é o seguinte, de repente o mercado do açúcar tá bom e deixa o etanol e vai produzir açúcar e tal. Eu não posso falar pelos produtores de álcool, eu sou das distribuidoras, né? Sim. Eu também sou cliente dos produtores de álcool. Sim. Nós compramos, né, as distribuidoras compram o álcool dos produtores e distribuem para os postos, né? O que a gente sabe é o que se acompanha até mesmo pela mídia, né? Houve um crescimento do consumo do álcool extremamente forte. Se nós pegarmos desde o advento do carro flex em 2003 até o ano de 2011, então houve um aumento na venda de álcool, no consumo de álcool extremamente alto. E a verdade é que a área plantada, a própria produção de etanol não acompanhou esse mesmo desempenho. Tá? Então, talvez por questões estruturais dos próprios produtores, investimentos no setor e assim por diante. Temos que lembrar também que o setor, no ano de 2006, 2007, vinha com um nível de investimentos muito grande. Aí veio a crise, né? A crise mundial. Os investimentos foram reduzidos no ano de 2009, 2010. Então, isso pode explicar uma parte do não acompanhamento da produção em relação ao consumo, né? Eu não sei se o Jefferson tem algum detalhe a acrescentar. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa com relação às tuas palavras, César, no seguinte sentido. Eu acho que faltou, e atendendo a pergunta do cliente, do telespectador... Que deve ser cliente também. Que deve ser cliente, com certeza, mas isso faz parte do hábito Ele está preocupado, do posto. Né, com... O que faltou, efetivamente, foi uma política do governo nesse sentido. O governo, nos últimos anos, ele não traçou nenhuma política com relação a esse produto. Há de se ver que a lei 11.727, tem um artigo dessa lei que está no Congresso Nacional e que não foi regulamentada até agora, onde ela estabelece ou aplica aos usineiros o controle de vazão na produção do etanol. Isso está parado lá. Isso Sim. É de grande benesse para o mercado se houvesse a regulamentação desse artigo. Porque hoje na cervejaria, por exemplo, nós tivemos um problema com as cervejas no Brasil, de sonegação fiscal, aí foi publicado na mídia, e foi imposto o problema de controle de vazão. Outra coisa é que o etanol era tratado no Ministério da Agricultura como um produto agrícola, não como um produto energético. Sim. Como um produto energético. Então, faltou políticas do governo nesse sentido. Mas ainda há uma crise de identidade, né? A gente não sabe se é para produzir açúcar ou se é para produzir... Mas aí estabelece uma regra... Energia... Estabelece uma regra seguinte: o governo tem dado dinheiro para os usineiros para a produção do etanol. Então, ele tem que ter uma cota de produção para atender a necessidade do mercado. Depois ele vai produzir álcool. Mas isso está definido? Não, isso não está definido. Isso são regras de programas de governo. Sim. Então, regulamenta a lei, estabelece o controle de vazão, que daí nós vamos saber o quanto está sendo produzido de etanol no país e o quanto está indo para a revenda, quando está indo para a distribuidora e para a revenda. O viés agora, eu falava há pouco que nós estávamos num viés de baixa dos valores. A tendência é assim? É continuar assim? É mais uma situação que está sendo colocada. O preço do combustível no país está sendo segurado pelo controle do inflacionário. O preço da gasolina, a Petrobras está bancando essa conta para manter um preço mais baixo, porque é um preço para não criar um problema de inflação. Nós tivemos agora recentemente uma elevação da inflação em função até elevação dos preços do combustível. Ou seja, nós só vamos resolver esse problema quando nós tivermos um maior volume de oferta para o mercado. Se nós não tivermos um volume de oferta de produto para o mercado, nós não vamos baixar preço. E nós não temos esse volume de oferta para o mercado. Bom, a pauta do evento dos senhores amanhã qual é? Amanhã tem todo um processo de elaboração
de uma proposta para a reformulação do processo tributário com relação aos combustíveis. Nós tivemos aqui, o Dr. Jefferson fez uma explanação muito clara de como seria esse processo de unificação, ou seja, de distribuição do etanol, uma proposta que eu acho interessante com relação a esse processo de distribuição, onde a gente diminui esse risco de sonegação que nós temos hoje. Muito bem. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, programa Reprisa, amanhã, meio-dia. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!